Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora vamos falar um pouquinho sobre ética, sobre a boa vida, segundo Aristóteles. Então acompanhe-nos aí. Como devemos viver para ter uma boa vida, uma vida boa? O que torna a nossa vida valiosa? As questões éticas mais básicas foram colocadas pela primeira vez na Grécia Antiga, cerca de 25 séculos atrás. Desde então nunca deixaram de dividir opiniões às pessoas que as defendem. Visões sobre o que constitui uma boa vida, uma vida boa, abrangem um mais amplo espectro, as mais amplas ideologias, e nesse caso, infelizmente, a diferença de opinião realmente importa, porque visões nitidamente divergentes sobre a boa vida afetam de forma mais ou menos direta o modo como nos comportamos e interagimos uns com os outros como seres sociais. Muito sofrimento humano surgiu da discordância sobre essas questões básicas. Por um vale de lágrimas, de uma perspectiva religiosa, uma boa vida é aquela vivida de acordo com a vontade e os desejos dos deuses ou de um deus em particular. No caso do cristianismo, a recompensa por uma vida bem vivida é uma vida beatífica após a morte, em que se habita com Deus pela eternidade, no céu, no paraíso celeste. A fonte do verdadeiro valor, portanto, está fora deste mundo, está em Deus, numa realidade transcendente. De modo significativo, o que fazemos e alcançamos na Terra é valioso em um sentido secundário e instrumental, só um instrumento para alcançar o céu, na medida em que nos ajuda a ser admitidos em uma outra vida infinitamente melhor após a morte. A subordinação do físico, inferior aqui e agora ao espiritual, e superior além mundo, inevitavelmente conduz à elevação da alma e ao rebaixamento do corpo e seus acessórios. Do ponto de vista cristão, isso aqui era também uma perspectiva platônica, como no ideal, no mundo das ideias, no mundo inteligível. Do ponto de vista cristão, nossa vida terrena é um tempo de tristeza, um vale de lágrimas, uma passagem por um vale de lágrimas, onde nossas esperanças mundanas são transitórias, nossas mesquinhas ambições vazias. A virtude deve ser encontrada principalmente na obediência à vontade de Deus, seguindo os mandamentos. Uma devoção que, pelo menos em termos históricos, é quase sempre acompanhada do desdém pelos bens mundanos. As qualidades tradicionalmente incentivadas pela Igreja são hábitos de dedicação e abnegação, como castidade, abstinência e humildade. Uma pequena linha do tempo aí sobre a ética. No século V a.C., em Atenas, Sócrates pergunta como devemos viver. No século IV a.C., Aristóteles afirma que a felicidade, a eudaimonia, é o bem maior, é o objetivo de toda a existência humana e dos nossos comportamentos. No séculos IV e III a.C., Epicuro defende o prazer como o bem maior. E aí surge o hedonismo, a busca pelo prazer. O que é a felicidade? A felicidade é o prazer, a infelicidade é a dor. Então devemos buscar o prazer e fugir da dor. Mas devemos buscar o prazer numa perspectiva do gozo puro e simples. Mas o prazer é no sentido de ter momentos agradáveis, mas não nos deixar escravizar e dominar por eles. Em 30 d.C., Jesus promete aos fiéis que sua recompensa não está neste mundo, mas no céu, no mundo que há de vir. Neste mundo aqui nós iremos sofrer e padecer assim como ele padeceu. Em 1784, Immanuel Kant defende que liberdade e razão são a chave para o progresso humano da humanidade. Em 1789, o Jeremy Bentham afirma que a felicidade é a única e verdadeira medida de valor. Então, aí entra o utilitarismo. Temos que buscar aquilo que causa um bem para o maior número de pessoas, a maior felicidade para o maior número de pessoas. Então, buscar o útil. O útil é isso, é o que produz a maior felicidade, o maior bem para o maior número de pessoas. Em 1983, o sentido da vida do grupo Monty Python mistura Jesus e Kant. Então, felicidade, autonomia e razão. Pensadores não religiosos, sem expectativa de uma vida após a morte, são obrigados a descer o olhar, assumindo a perspectiva humanista, em outras palavras, centrada no ser humano, e estabelecendo qualquer valor que a vida possa ter, não importando o escopo e a promessa que a ela possa oferecer neste mundo, no mundo natural, ou seja, incluindo as pessoas que o habitam. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, dizia Jesus no discurso da montanha, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isso foi dito supostamente por Jesus Cristo, é um dos ditos que provavelmente é dele mesmo, que foram preservados, que se referem ao livro de Kelly, a fonte, quanto às histórias relacionadas a milagres, eles parece que são composições posteriores. Então está no Sermão da Montanha, em 30 d.C. Os gregos antigos que tinham deuses, mas geralmente não aspiravam a viver com eles, e muitos desde então consideravam a felicidade o bem maior, o summum bonum dos seres humanos. No entanto, houve uma ampla variação de pontos de vista sobre a natureza da felicidade e como ela deve ser alcançada. Por exemplo, o filósofo grego Epicuro identificou felicidade como prazer,
embora não um tipo de prazer sensual ou sexual, agora geralmente associado ao seu nome, né, no hedonismo contemporâneo. Como muito mais tarde o fez, e por propósitos bem diferentes, o Jeremy Bentham, o pioneiro do utilitarismo, né, que vai dizer que a felicidade é aquilo que provoca o maior bem para o maior número de pessoas, ou aquilo que dá mais prazer. Outros, embora concordando que a felicidade fosse o bem, ou talvez um dos bens supremo, seguiram Aristóteles ao vê-la como um estado objetivo de florescimento ou bem-estar humanos, em vez de um estado mental subjetivo. Sócrates afirmou que a vida irrefletida, sem pensar, sem filosofar, não vale a pena ser vivida. Segundo essa linha de pensamento, é essencial que pensemos por nós mesmos e reflitamos constantemente sobre o que torna a nossa vida valiosa. Caso contrário, corremos o risco de viver não por valores que escolhemos para nós mesmos, mas por aqueles que nos são impostos pelos outros. Esse insight se provou inspirador para uma ascensão de pensadores durante o Iluminismo, em especial Immanuel Kant, que proclamava que a autonomia pessoal e, sobretudo, a liberdade de pensamento e expressão eram fundamentais para que os seres humanos escapassem dos grilhões, das cadeias da superstição e da deferência à autoridade tradicional. A sede de conhecimento que consumia sai do estado de heteronomia, quando o te impõe a lei, para o estado de autonomia, quando você faz a lei para si mesmo, a partir da sua própria razão, da razão que é universalizante. A sede de conhecimento que consumiu os pensadores do Iluminismo foi estimulada em grande parte pelas exigências de liberdade e autonomia. A coragem para agir e decidir por conta própria depende da compreensão do contexto das implicações de nossas ações e decisões. A razão foi reconhecida, mais uma vez, como os gregos fizeram, como uma parteira dessa ousadia. E, na prática, os pioneiros da Revolução Científica, de Newton a Darwin, criaram e desenvolveram métodos de experimentação e investigação de base racionais inimagináveis sobre o mundo físico e o lugar do homem dentro desse mundo, desse universo físico, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre Aristóteles, a boa vida, para o filósofo grego Aristóteles, assim como para Sócrates e Platão. A questão ética crítica não era tanto qual é a coisa certa a fazer, mas qual é a melhor forma de viver. Ele aceitou a visão grega usual de que o bem maior do homem é a eudaimonia, a felicidade, né? Termo geralmente traduzido como felicidade, porém mais próximo do significado de florescimento, um estado mais objetivo e menos psicológico do que a palavra felicidade sugere, né? Compreendendo sucesso, satisfação, autorrealização e um nível adequado de conforto material. Como Aristóteles acreditava que a essência do homem é a sua capacidade de raciocinar, a completa realização do seu potencial distintivamente humano e, portanto, sua eudaimonia, consistiria no exercício ativo das faculdades da alma, isso é, atividade racional, em conformidade com a virtude ou a excelência moral. Isso é um pouquinho aí da boa vida, da eudaimonia dos gregos, né? Passando pela história da filosofia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, aquelas que você sabe e identifica que gostarão desse tipo de conteúdo. Eu quero agradecer desde já àqueles que compartilham o nosso canal e que também nos acompanham sempre em nossas publicações. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.